Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações, tá? Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like e de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Hoje preparei sobre 3 aplicações ou 3 lições aqui desse esboço sobre Adão e Eva, tá bom? Vamos para a tela do nosso computador para você ver todo o desenvolvimento desse esboço. Vamos lá. Primeiro ponto. Existe o tema da mensagem, lições de Adão e Eva. Texto, Gênesis capítulo 3, verso de número 9, está escrito assim: E chamou o Senhor a Adão e disse, onde estás? Depois do tema aí da leitura bíblica, vamos para a introdução. Comente em 5 minutos, aproximadamente, sobre a queda de Adão e Eva. Então, o primeiro ponto aqui, você lê o texto bíblico, você já apresentou o tema da mensagem, e agora faz uma pequena introdução rapidamente sobre a queda de Adão e Eva, depois já parte para o desenvolvimento de toda a mensagem. Vamos para o primeiro ponto dessa mensagem então. Primeiro ponto. Onde estamos diante de Deus? Essa pergunta de Deus não se referia à posição de localidade física de Adão, até porque Deus já sabia. A questão aqui é sua posição espiritual diante de Deus, pois após a queda de Adão, sua posição espiritual se declinou. Ele perde a comunhão com Deus como tinha antes da queda. Assim acontece quando pecamos diante de Deus. Nossa posição espiritual muda totalmente. Adão saiu de uma posição que jamais deveria sair. Que possamos vigiarmos para não sairmos da posição que Deus nos colocou. Deus perguntou, Adão, onde estás? Claro que Deus sabia onde estava Adão, também sabia que Adão havia caído. Mas aqui é uma forma de Deus nos ensinar a posição espiritual aonde após a queda Adão foi parar junto com Eva. Ou seja, olha só, ele se perde a comunhão. Olha a besteira que eles fizeram, né? Depois que seus olhos abriram, vieram a besteira que eles fizeram. Olha a posição. Adão vai perder toda esta comunhão que ele tinha com Deus antes da queda. A perfeição que ele tinha antes da queda. E as consequências viriam e veio sobre Adão e Eva após a queda. Então, é o que Deus está perguntando para mim e para você. É que Deus está perguntando para mim e para você. Onde estamos? Qual é a posição espiritual que nós estamos? Em que posição espiritual nós estamos nesse exato momento? Onde estamos diante de Deus? Será que ainda temos comunhão com Deus? Então, que você possa refletir sobre isso. A cada ponto do esboço você pode ampliar cada vez mais. Aqui é apenas uma forma para te dar aquela motivação, tá bom? Vamos para o segundo ponto desse esboço. Não dê ouvidos à segunda voz. Adão e Eva deram ouvidos à segunda voz, que não era de Deus, e sim da serpente enganadora e mentirosa. Quando passamos a darmos ouvidos a uma segunda voz, que não seja de Deus, tudo sairá do controle. Enquanto o casal só ouvia a voz de Deus, tudo no jardim estava sob controle. Após dar ouvido à segunda voz, tudo saiu do controle. Devemos ouvir apenas a voz de Deus. Olha só, não dê ouvido à segunda voz. Enquanto Adão e Eva apenas tinham dado ouvido à voz de Deus, tudo estava sob controle ali no grande jardim. Mas após Adão e Eva dar ouvido a Eva, dar ouvido à serpente, e agora Adão dá ouvido a Eva, o que acontece? Tudo saiu sob controle. E grandes foram as consequências na vida deste casal. Então eu aprendo, nunca dê ouvido à segunda, terceira, quarta, quinta voz. Apenas ouça a voz de Deus, porque o nosso inimigo é mentiroso e enganador. Ele vem como um sapatinho de algodão, como diz, mas por trás ele está enganando através das suas palavras e das suas propostas, tá bom? Apenas ouça e dê ouvido à voz de Deus. Sendo assim, vamos para o terceiro ponto deste esboço bíblico. 3. Ainda há esperança depois da queda. Mesmo depois da queda do casal, Deus, por sua infinita misericórdia, ainda deu uma segunda chance para o casal, sendo que Deus poderia eliminá-los e criar outro casal. Porém, Deus fez uma promessa que o Messias viria da descendência de Eva, e Adão sofreria sim as consequências do pecado. Porém, ambos tiveram a segunda chance. Não importa a sua queda, Deus está te dando outra oportunidade de mudanças, só depende de você. Olha só a graça de Deus aqui, a misericórdia. Ainda há uma segunda chance depois da queda. Deus poderia, pela sua soberania,
matar Adão e Eva e fazer novamente outro casal. Não. Deus manteve o casal vivo, claro, as consequências, eles foram expulsos do jardim, mas Deus fez uma promessa que de Eva, de sua descendência e assim sucessivamente, nasceria o Salvador de toda a humanidade, que reverteria toda aquela situação causada por ouvir a segunda voz, que foi a voz da serpente, que foi a voz do maligno. Então, eu aprendo, talvez você teve uma queda, talvez estou falando com alguém, você que está assistindo esse vídeo, talvez teve uma queda, está totalmente desanimado, o inimigo está soprando sobre o seu ouvido dizendo que não há mais solução para você, mas Deus está dizendo que mesmo após a queda, se você se arrepender e lembrar-se que Deus é misericordioso, Deus está te dando outras oportunidades, mais uma oportunidade para você reverter a situação e continuar caminhando na sua presença, tá bom? Esta é a graça e a misericórdia do nosso Deus, tá bom? Vamos então para a conclusão, é apenas bem objetivo, só 3 pontos que eu escolhi aqui para te motivar aí a preparar um sermão. Vamos para a conclusão então desse esboço. Conclusão. Independentemente de qualquer situação que enfrentarmos, nunca devemos darmos ouvido à voz do nosso inimigo, pois somente a voz de Deus é a verdade, a solução e que sempre nos dará a direção correta. Então, que possamos analisar o que aconteceu com as atitudes de Adão e Eva, não dê ouvido à segunda voz. E se porventura você caiu, deu ouvido à segunda voz, hoje está frustrado, ainda há esperança para você. Amém? Vamos colocar aqui uma vírgula, tá bom? Até o próximo vídeo, mas antes disso eu vou deixar aqui uma playlist de outros vídeos semelhantes a esse, que você possa usar aí nas suas ministrações, tá bom? Deus abençoe, até o próximo esboço bíblico, claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe, até o próximo vídeo.